Espiritismo no Ar, um programa da Rádio Mundial de Espiritismo. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Alta de Souza. Olá, amigo ouvinte, em nome do nosso querido Mestre Jesus, iniciamos o programa Espiritismo no Ar. Hoje, além das reflexões, esclarecimentos, mensagens de consolo e belas músicas, teremos informações interessantes no quadro Conheça o Espiritismo. Mas antes, convido você para juntos fazermos a nossa prece. Obrigada, Senhor, por nos conceder o trabalho para garantirmos o nosso sustento. Obrigada, meu Deus, pelo ar que respiramos e pela paz e união em nossas famílias. Que em nossos lares haja sempre amor e união. Dai-nos, Senhor, a serenidade, o equilíbrio e a humildade para reconhecer a nossa pequenez diante da Tua grandeza. Abençoa, Senhor, a todos que nos ouvem, os seus lares e os seus familiares. Graças a Deus e que assim seja. Amigo ouvinte, para o nosso momento de reflexão de hoje, escolhemos uma história do Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, na interpretação de Paulo Roberto Oliveira. Ouça com atenção e carinho, pois vale a pena refletir. Não estrague o seu dia. Você já experimentou alguma vez aquele amanhecer sombrio em que tudo lhe parece amargo? Esses dias aparentemente têm os mesmos aspectos para todos nós, mas são vividos de maneira diferente, variando de indivíduo para indivíduo. Alguns ficam tristes e quase calados. Buscam isolar-se para evitar qualquer contato com alguém que lhes faça perguntas sobre o que está acontecendo, por que está assim, etc. Outros deixam o mau humor dirigir seus passos e em poucos minutos azedam todo o ambiente em que se encontram. Distribuem gestos bruscos, falam com irritação, respondem com azedume, culpam os outros por tudo de errado que acontece. E a resposta para comportamentos desse tipo logo se faz sentir no organismo, em forma de azia, enxaqueca, dores musculares, entre outros males. E o pior de tudo é que nem sabemos o porquê de tanta irritação. Não paramos um pouco para meditar sobre a situação em que nos encontramos, nem para mudar o curso dos acontecimentos. De maneira irrefletida, estragamos o nosso dia movidos por um estado d'alma que nos toma de assalto e no qual nos deixamos mergulhar sem refletir. Passados esses momentos amargos, fica uma desagradável sensação de mal-estar, de indisposição, de sentimentos feridos, de relacionamento comprometido. Assim, se você sentir que está diante de uma manhã sombria, de um momento amargo, vale a pena tomar medidas urgentes para não se deixar cair nas armadilhas. Se ainda está em casa, faça uma prece antes de sair. Se estiver no trabalho, busque um local que lhe permita ficar só por um instante. Respire fundo e eleve o pensamento a Deus, rogando forças e discernimento para não se deixar levar por circunstâncias desagradáveis. Lembre-se sempre que todos temos momentos difíceis e que só depende de nós complicá-los ainda mais ou sair deles com sabedoria e bom senso. Lembre-se ainda que por mais difícil que esteja a situação, ela será tragada pelas horas e substituída por momentos mais leves e mais felizes. Por essa razão, nunca valerá a pena estragar o seu dia. Pense nisso. Não estrague o seu dia. A
sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. As histórias e trilhas sonoras do Momento Espírita podem ser encontradas no site www.momentoespírita.com.br. Você está ouvindo Espiritismo no Ar, um programa da Rádio Mundial de Espiritismo. Acesse o site www.radiomundialdeespiritismo.com. Fique agora com o nosso momento musical. Ao seu lado, quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. O irmão que vai, leva um gesto de carinho. Esse algo a mais faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho. Pra chegar ao Pai, eu não posso ir sozinho. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. O irmão que vai, leva um gesto de carinho. Esse algo a mais faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho. Pra chegar ao Pai, eu não posso ir sozinho. Existem espíritos? Posso nascer de novo? Por que sofremos tanto? Existe vida depois da morte? Para onde vou depois da morte? O que é reencarnação? O que é mediunidade? Amigo ouvinte, as respostas a estas e a tantas outras questões você encontrará conhecendo a doutrina espírita em seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Procure uma
uma instituição espírita em sua cidade. Participe das reuniões públicas ou visite o site www.revistaltadesouza.com e acesse a Escola Web de Espiritismo. Conheça, leia, estude o Espiritismo e se beneficie com as suas luzes. Olá, amigo. Hoje eu, Murilo Brito, de Brasília, Distrito Federal, estarei ao lado de Sebastião Ribeiro, de Goiânia, Goiás, Zeno Gonçalves, de Brasília, Distrito Federal, e Lorivan Macedo, de Goiânia, Goiás, no nosso estudo do livro Conheça o Espiritismo, Noções Básicas de Doutrina Espírita, da editora Alta de Souza. Hoje nós vamos estudar Doutrina Espírita e Allan Kardec, a terceira revelação. E para iniciar, uma passagem de Jesus, que está lá em João, capítulo 14, itens 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Nessa passagem, Murilo, temos a referência ao Espiritismo como a terceira revelação. Segundo Allan Kardec, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Pois é, Zeno, é a essas relações que o Cristo menciona em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele diz permaneceu ininteligível ou falsamente interpretados. Segundo Allan Kardec, o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Isso mesmo, Sebastião, e é importante ressaltar os três aspectos da doutrina espírita. O Espiritismo é ao mesmo tempo religião, filosofia e ciência. É simultaneamente revelação divina e a obra de cooperação dos espíritos humanos desencarnados e encarnados. E o Espiritismo tem, Lorivan, características, vamos dizer assim, singulares de ser impessoal, complementar e progressivo. Primeiro, por não ser fruto da revelação de um só espírito, nem o trabalho de um só homem. Segundo, por ser a complementação natural, expressa e lógica das duas primeiras grandes revelações divinas, a de Moisés e a do Cristo. E o terceiro, porque, como bem disse Kardec, ele jamais dirá a última palavra. Olha, Murilo, segundo o Espírito Áureo, no livro Universo e Vida, o Espiritismo é ciência porque investiga, experimenta, comprova, sistematiza e conceitua leis, fatos e forças e fenômenos da vida, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos humanos. E é isso mesmo, Zeno. Agora, você vê, é filosofia porque cogita, induz e deduz ideias e fatos lógicos sobre as causas primeiras e seus efeitos naturais. Generaliza e sintetiza, reflete, aprofunda e explica. Estuda, discerne e define motivos e consequências, como e porquês, de fenômenos relativos tanto à vida quanto à morte. Murilo, e o Áureo complementa dizendo que o Espiritismo é religião, porque de suas constatações científicas e de suas conclusões filosóficas resulta o conhecimento humano da paternidade divina e da irmandade universal de todos os seres da criação, estabelecendo aí desse modo o culto natural do amor a Deus e ao próximo. Isso mesmo, meus amigos, e Allan Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo que, como Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender
o que Jesus só disse por parábolas. É verdade, viu, Lorivan? Mas o nosso estudo de hoje chegou ao fim. No próximo programa, saiba um pouco mais sobre aspectos fundamentais de Deus, dos ensinos de Jesus, da alma e da existência humana, neste quadro, baseado no livro Conheça o Espiritismo, Noções Básicas de Doutrina Espírita, da editora Alta de Souza. Caro ouvinte, chegamos ao final de mais uma edição Espiritismo no Ar, um programa da Rádio Mundial de Espiritismo. Muito obrigado pela sua companhia amiga. Ouça agora a mensagem do dia e até o próximo programa. Os problemas são desafios para o homem. Toda pessoa que pensa enfrenta problemas, porquanto a vida no corpo transcorre sob a ação de variadas situações difíceis. Aprende a conviver com eles, tentando resolvê-los, quanto possível, sozinho. Se não o conseguires, busca a experiência de outrem e luta até solucioná-los no momento próprio. Não os transfiras para os outros, que também os têm, embora não o demonstrem. É desrespeito sobrecarregar o próximo com os nossos problemas, sem considerar as aflições que certamente lhe pesam sobre a existência. Um problema hoje solucionado é lição para os que estão por vir. Aprende a resolvê-los para viver em paz. Mensagem Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia Divaldo Pereira Franco.